Usar valor de referência laboratorial. Isso é péssimo. Não podemos dizer que 100% dos exames hoje disponíveis no mercado, nós não podemos levar em consideração o valor de referência que está realmente lá. Existem alguns biomarcadores laboratoriais que você sim pode usar sem nenhum problema os marcadores laboratoriais de referência que acompanham o exame. Inclusive, vou citar um hoje aqui, em que você pode, e por enquanto, na literatura é o que demonstra realmente aquele valor lá é um valor confiável, exatamente o valor que está lá no valor de referência. Mas o nome referência nada tem a ver com otimizado. Se fosse para levarmos em consideração aquele range do mínimo para o máximo que encontramos nos exames laboratoriais, então talvez o nome deveria ser valor ótimo, ou valor otimizado, ou valor de adequação, ou valor de saúde, não sei. Agora, quando você diz valor de referência, eu acho que está correto até, porque a função do nome referência é para te dar uma ideia do que existe numa média estatística de uma sociedade. E é curioso como há diferenças em valores de referência de um laboratório para outro laboratório. Você já notou isso? Se não, comece a prestar atenção. Você tem inúmeros exames com um range, uma distância enorme do valor mínimo para o valor máximo. E isso, claro, vai conseguir encaixar mais de 90% da população, ou seja, mais de 90% das pessoas que você atende, se você atendeu 10 pessoas nessa semana e você avaliou insulina, por exemplo, nessas 10 pessoas, há uma fortíssima tendência entre as 10, 9 pessoas estavam com a insulina dentro do valor de referência, que não significa ótimo. Dentro do valor de referência da própria insulina, você tem o valor ótimo. Então, é comum, quando você orienta uma lista de exames laboratoriais, às vezes, o teu cliente, o teu paciente, ele já chega dizendo, doutor, ó, eu já dei uma olhadinha, tá tudo bom. Deve ter um ou outro aí que saiu um pouquinho, mas tá bem legal. E, estatisticamente, possivelmente, 90% dos exames, pelo menos, vão estar dentro do valor de referência. E nada significa padrão de saúde, nada significa de equilíbrio bioquímico, de saudabilidade. Para isso, é necessário se aprofundar no equilíbrio bioquímico que os exames laboratoriais, que são bioquímicos, conseguem te entregar. No valor, por exemplo, da insulina, você pode encontrar exames laboratoriais que chegam até 20, 23, 25, valor máximo de referência da insulina. Imagine uma pessoa, um indivíduo que logo cedo, porque geralmente esses exames são feitos ao acordar, em jejum de matinal, você sem ter nada, horas sem comer nada, e a tua insulina já estava beirando os 20 ou beirando os 15. Isso não significa valor ótimo. Significa que, dentro de uma população, fizeram uma análise de insulina nessa população e viram que existe uma boa porcentagem das pessoas que chegam a estar com uma insulina de 20, por exemplo, de manhã. Numa sociedade doente, não é nada considerável você tentar enquadrar o teu paciente nesta sociedade. É importante que você busque saber qual é o valor ótimo da insulina, que no caso é entre 2 a 6 a 8 estourando. Isso geralmente, quando você tem uma insulina dentro desse valor, menor, bem menor do que 20, você tende a ter uma resposta metabólica, um pâncreas mais saudável, uma menor dificuldade desse pâncreas em trabalhar a glicemia. E é claro, a insulina deve estar junto, avaliada com a glicose
e avaliada com outros parâmetros laboratoriais. O próximo erro que eu gostaria de comentar com você é não conectar os exames, como eu estava terminando agora de falar da insulina, glicemia, hemoglobina glicada, e é um papo que a gente vai ter agora, o problema de você não conseguir conectar os exames do seu paciente. Isso é muito perigoso. Se nós estamos falando de saúde integrativa, nós estamos mencionando uma integração dos sistemas. Nosso corpo é um ambiente fechado, é uma conexão muito doida e que você vai conseguir dominar com muita facilidade, se é que já não domina. Então, como é que seria essa análise fragmentada, né? Você analisa marcadores isoladamente, sem conexão entre os sistemas. Eu disse a vitamina D e o PTH, lembram? Mas ainda você poderia estar conectando a forma ativa da vitamina D aqui, que você também pode dosar no sangue, a vitamina D inativa, a vitamina D ativa, o PTH, o magnésio e o cálcio. Esses seriam 5 exames que você conectaria para conseguir compreender o metabolismo um pouco mais conectado da vitamina D e seus marcadores, como é o PTH, o cálcio e o magnésio, que participa também desse momento. E os valores? Eu levo em consideração o valor de referência? Não levo em consideração o valor de referência. Nesses casos, você precisa conhecer os valores otimizados de cada um desses biomarcadores. Por exemplo, um paciente com ferritina de 120 nanogramas por ml, dentro da referência, uma insulina de 9, uma vitamina D de 25. Sozinhos, parecem toleráveis, mas juntos podem indicar inflamação hepática silenciosa, uma resistência insulínica, uma imunossupressão funcional pela essa vitamina D muito baixa. Olha o quanto isso não conecta a doenças autoimunes, o quanto isso não pode estar sendo indicativo desta inflamação sistêmica que não se resolve. De um caso conhecido que você provavelmente está ouvindo falar muito, não só aqui nessa aula, mas com o Dr. Baracate, mas com muitas outras que você pode frequentar, congressos, as próprias redes sociais, as próprias publicações sobre a permeabilidade intestinal. Ou seja, o intestino que está no centro do corpo, como eu comecei falando com vocês, isso traz um impacto sistêmico generalizado, não só com doenças autoimunes, que podem se manifestar na pele, pode se manifestar na tireoide, pode se manifestar no pâncreas, pode se manifestar localmente no próprio intestino, mas como doenças mais simples, como um eczema de pele, o eixo intestino-pele, a própria disfunções hepáticas, o eixo intestino-fígado, o eixo intestino-coração, o eixo intestino-ossos, aumentando os riscos de reabsorção óssea, seja na arcada dentária, seja nos seus dentes, fragilidade dentária, seja nos ossos, predispondo a osteopenia, osteoporose. Então, observe que os exames eles precisam estar sendo conectados com a clínica da pessoa que te buscou, com os sinais e sintomas ou a semiologia daquilo que você ouve, enxerga, toca, sente da pessoa que está precisando desse olhar integrado. Bom, não saber interpretar o leucograma, muito além dos leucócitos totais. Olha que interessante, olhar só para leucócitos totais sem analisar o padrão linfocitário neutrófilo e a razão neutrófilo-linfócito. Se você não conhece, anota essa. O NLR. O NLR, que é muito simples, muito prático, no hemograma, o exame mais velho que o chão, e com certeza você já fez vários durante sua vida, e pode ser que solicita muito na tua prática clínica, e você está deixando passar, muito possivelmente, um valor ali que te indicaria uma inflamação acontecendo. E essa inflamação pode muito bem estar vindo conectada com o sistema intestinal, gastrointestinal. Leucócitos
totais, né? O que seria um leucócito total? A soma da família inteira. Então, quando você soma neutrófilos, linfócitos, basófilos, eosinófilos, enfim, você vai dar um número, você vai chegar no número dos leucócitos totais. Assim como o colesterol total é a soma do HDL, do LDL, do VLDL, que vai chegando nesse número total. Quando você fraciona essa turma, você vai ver que existem as porcentagens e os números absolutos. Neutrófilos, por exemplo, em 72%, linfócitos em 18%. Existe o padrão que nós chamamos de NLR, neutrófilo linfócito. Existe uma razão em que não deveria estar acima de 1,5 ou 2 a razão neutrófilos linfócitos. Você pega o neutrófilo, divide pelo linfócito, pega, por exemplo, aí o exemplo 72, divide por 18 e você vai chegar num número. Mesmo com os leucócitos totais em 7.500, que já está bem perto do máximo, o máximo mesmo não é o valor de referência dos leucócitos, que a maioria das vezes é 10.000. Se você tem um paciente com 8.000 de leucócitos totais, já é um indicativo de alguma inflamação importante. Quando ultrapassa esses 10.000, é algo muito mais sério e agudo. Quando você tem um leucócitos que poderia ser em 6,5, poderia ser em 7.000, mas os neutrófilos estão bem maiores do que os linfócitos, como seria este caso, que está em 4, ou seja, o dobro do máximo aceitável, isso é um indicativo de uma inflamação crônica e que pode estar comprometendo o sistema cardiovascular, o sistema imunológico, e então, o paciente também pode estar sob estresse crônico. O estresse crônico, ele também distancia essa razão neutrófilos linfócitos. Quando você encontra o neutrófilo e o linfócito, numa razão, por exemplo, como essa de 4, e você não encontrou nenhum outro marcador inflamatório no exame, você não encontrou PCR ultrassensível alterado, você não encontrou fibrinogênio alterado, VHS alterado, você não encontrou fibrinogênio alterado, nada. Então, é muito claro e muito indicativo que ou este paciente está fazendo uso de imunossupressores, que aumentam a vida do neutrófilo e derrubam a vida do linfócito, então distanciam um do outro, ou o próprio estresse crônico, né? O glicocorticoides também tem esse efeito. Interessante como um exame diário, simples e até barato, se for necessário fazer particular, pode lhe dar muitas informações. E você tem 2 itens aí no leucograma, que é o eosinófilo e o basófilo, que conseguem te indicar razões de intolerâncias alimentares e até mesmo parasitose. Mas o eosinófilo tem essa característica de parasitose quando mais aumentado, ou seja, basófilo, quando você vê um basófilo superior a meio, que chegou a 1, a 2, a 3, isso é um grande indicativo de intolerância alimentar acontecendo. E o eosinófilo, quando se passa de 1%, 2, 3, 5, você começa a ter o indicativo de intolerância alimentar e muitas das vezes parasitose ali. O eosinófilo é uma célula de memória. Então, não acho que você vai fazer qualquer tipo de tratamento de 1 mês e dosar de novo, que você possa ter um resultado de baixar o eosinófilo. Às vezes ele demora muito tempo. Paciente com uma dieta limpa, sem alergênicos, você pode ter conduzido um processo de desparasitação que foi bem feito, e ainda assim, 2, 3 meses pós, o eosinófilo não se manifestou para baixo, ele não caiu. É fisiológico. Ele tem essa memória e pode levar muito tempo, até 1 ano, 2 anos, para chegar no ponto otimizado, tá? Então, esse é um outro detalhe bem relevante para você. E eu devolvo a bola agora para o Dr. Baracate, novamente agradecendo essa oportunidade de entregar um pouco mais de conhecimento sobre saúde de precisão, fisiologia, com interpretação de exames laboratoriais.